Falar um pouco sobre a China. Olá a todos! Como a China está se preparando para liderar o século XXI? China 2025, o xadrez geopolítico e econômico de Pequim. A China já traçou seu caminho para este ano de 2025. O evento lá, intitulado Duas Sessões, o governo definiu lá suas metas políticas e econômicas, mas o que isso pode significar na prática? Vamos trazer aqui para o canal. Veja, este é o momento em que a Assembleia Nacional do Povo e a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês se reúnem. Então, são as duas sessões. A Assembleia Nacional do Povo, veja lá, tem 3.000 representantes. É o órgão máximo do poder chinês. Vamos entender um pouco como é que funciona a política chinesa, hein? O seu modelo político se define como uma democracia popular de processo integral. Veja, a participação não se limita ao voto, ocorre por meio de consultas e deliberações dentro do Partido Comunista. Veja, será que essa participação é realmente efetiva? Veja, um partido com 100 milhões de membros, que está presente em todas as esferas da vida, com uma participação enorme e extremamente descentralizado, como eu já expliquei num dos nossos vídeos aqui. Ou seja, você não tem um governo federal que sufoca estados, que sufocam municípios, é tudo muito autônomo e, ao mesmo tempo, as pessoas participam muito da política local, né? E que se reflete numa política estadual, que lá se chama províncias, e que se reflete no país como um todo, quer dizer, no governo federal. Bom, vamos ver então. O primeiro-ministro aí, o Li Qiang, anunciou uma meta de crescimento de 5%, ou seja, uma meta semelhante à que foi o ano passado, né, para esse ano de 2025. E também pretende criar 12 milhões de empregos urbanos e um desemprego que não exceda 5,5%. Veja, será que a China consegue sustentar esse ritmo quase que alucinante diante de uma desaceleração econômica que acomete o mundo todo e diante das tensões globais? Veja, para impulsionar sua economia, Pequim vai injetar 1,3 trilhão de yuans, que isso aí em dólar dá alguma coisa em torno de 180 bilhões de dólares, por meio de títulos do governo. Setores como internet, telecomunicações, saúde e educação serão abertos a investidores estrangeiros. Veja só, eles estão abrindo então. Quer dizer, ela está aberta desde que o capitalismo entrou com tudo ali, né? Mas veja, é uma nova, digamos, é uma nova injeção aí de investimento, né? Todo mundo tem muita curiosidade de como é que a China vai praticar a financeirização da sua economia, porque é alguma coisa que ela tem muito cuidado, né? Para não financeirizar demais, que é um problema aqui no Ocidente. Veja, uma prioridade lá é a revitalização rural, consolidando o fim da extrema pobreza que foi declarado em 2020. O governo chinês declarou que a extrema pobreza estava erradicado da China, né? Então, essa revitalização rural, naturalmente, as regiões, digamos, mais primitivas da China. Isso envolve investimentos em infraestrutura, transporte, moradia e agricultura. Tudo em larga escala, né? Mas até que ponto essas medidas são eficazes ou são apenas uma parte da política e da narrativa do governo? Veja, a deputada Wang Enxiang, de Shandong, defendeu o papel da juventude e da tecnologia na revitalização rural. Ela destacou a importância da agricultura orgânica. Veja, é uma ideia que eu já defendi várias vezes aqui no canal para o Brasil, que o potencial de agricultura orgânica para o Brasil é imenso na criação de pequenas empresas, enfim, e de consumo interno, né? Bom, então isso aí já está sendo bastante destacado lá no País do Dragão para a segurança alimentar da China. Mas será que um país com um dos maiores setores agrícolas do mundo está realmente disposto a reduzir a dependência de agrotóxicos, que é a grande agricultura, o agronegócio, porque a agricultura orgânica é uma coisa pequena, localizada, quase que de subsistência e que não precisa de grandes insumos agrotóxicos, né? Veja, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, que é bastante conhecido, né, deixou claro que a China quer diálogo com os Estados Unidos.
veja, entrando agora na área política, né? Mas não vai aceitar tentativas de contenção do desenvolvimento da China. Então ele mandou uma mensagem direta aí, olha, nenhum país deve fantasiar que pode conter a China, está se referindo aos Estados Unidos, e ao mesmo tempo manter boas relações conosco. Ou seja, Pequim está aberta à cooperação, mas se houver confronto, responderá à altura. E aí o Wang Yi reforçou que o Sul Global, responsável por mais de 40% do PIB mundial, será essencial para um mundo mais estável e próspero. E a China se posiciona como líder dessa nova ordem multipolar. Eu espero aqui que o presidente Lula entenda isso daí, né? Que ele tenha bons assessores para levar o Brasil a ampliar o seu comércio aí, as suas relações com o Sul Global. Veja, na relação com a Rússia, veja, nenhuma novidade. Pequim mantém sua parceria estratégica de longo prazo e não cede a pressões externas, leia-se, pressões dos Estados Unidos. Ponto intrigante foi aí a ausência da Europa, né, nas duas sessões, nas discussões sobre a guerra na Ucrânia, o que sugere que Pequim vê esse conflito como uma disputa entre grandes potências, sem um papel decisivo para os europeus. Ou seja, eles compreendem perfeitamente que é um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos. E não adianta o Trump ficar falando que é a guerra da Ucrânia com a Rússia. Porque quem estuda geopolítica sabe que é uma guerra dos Estados Unidos com a Rússia. Claro, o Trump está tentando tirar vantagem aí da derrota que ele vem sofrendo, né? Sem considerar que a derrota foi dos Estados Unidos, mas da Ucrânia, né? E daí os europeus ficam assim num limbo. Bom, no Oriente Médio, veja, Wang Yi rejeitou a proposta de Trump de transformar Gaza em um resort, quer dizer que é uma coisa medonha essa ideia do Trump, né? E reafirmou: Gaza pertence ao povo palestino. Você vê que eles estão é o mundo que nós queremos, né? Já sobre a relação com a União Europeia, veja, Pequim acredita no diálogo, mas sabe que Bruxelas vai pender ou pode pender para o lado dos Estados Unidos. Veja, mas já é considerável a quantidade de políticos europeus que já estão olhando aí para o Oriente, né? Veja, com relação ao Mar do Sul da China e Taiwan, Pequim não vai recuar, né? E deu um recado aí para as Filipinas, que vem recebendo um apoio muito forte aí dos Estados Unidos. Ele falou o seguinte, ó, quem se deixa usar como peça de xadrez dos outros, cedo ou tarde será descartado. Quer dizer, eles usam muitas imagens, muitas figuras de linguagem. A língua chinesa é toda baseada em ideogramas e ela é muito poética, né? Então tem muito essa coisa de imagens, né? De símbolos. Sobre Taiwan, Wang Yi reforçou a posição chinesa. Veja, Taiwan nunca foi e nunca será um país independente. Veja, do ponto de vista da China, Taiwan sempre foi da China e sempre foi chinesa. Ou seja, Pequim não abre espaço para discutir sobre a soberania de Taiwan ou a independência de Taiwan em relação à China. O projeto Made in China 2025, veja, está acelerando e já começa Pequim à frente dos Estados Unidos em diversas áreas. Em setores como inteligência artificial, já está batendo ali, 5G está na frente, biotecnologia está batendo, está na frente, e computação quântica. A China anunciou essa semana um computador que é muito mais rápido do que o melhor computador do Google, né? Então a China vem avançando muito rapidamente em termos de tecnologia, tecnologia crítica, né? Entre 2003 e 2007, veja, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos lideravam em 60 das 64 tecnologias críticas, ou seja, quase que a esmagadora maioria. Entre 2019 e 2023, a China passou a liderar em 57 das 64 tecnologias críticas. Eu acredito que já está chegando aí em 60 das 64 tecnologias críticas. Ou seja, ela está dominando a tecnologia crítica, que é a tecnologia de ponta, né? Isso, eu fiz um vídeo só sobre essa tecnologia crítica aqui no canal, vocês podem procurar aí para saber mais detalhadamente o que são as tecnologias críticas. Bom, isso aí mostra que a estratégia de Pequim não é competir militarmente com os Estados Unidos, ela não é louca, né? Mas expandir a sua influência por meio da educação, indústria, tecnologia e finanças. Por isso que eu falei sobre a questão das finanças lá no começo do vídeo, né?
Veja, é uma ameaça aí, uma abordagem que lembra o Sun Tzu, né, o autor da Arte da Guerra, vencer sem precisar lutar, né, usando a agressividade do inimigo contra ele, né, e não contra você. O que esperar do futuro? Veja, diante desse cenário, alguns pontos se destacam. Vamos lá. Estados Unidos e China. Com Trump 2.0, ou quando era o Biden, ou se o Biden voltar, por exemplo, imagine, acho que não volta, né? Um Biden 2.0. Bom, a relação entre China e Estados Unidos vai continuar tensa. Então Pequim joga com a proverbial paciência oriental, né? Com a paciência estratégica, né? Que faz parte aí da arte da guerra. Sul global. Então a China quer liderar a nova ordem multipolar, né? Disputa tecnológica, esse será o verdadeiro campo de batalha. E a China já está na frente. Economia, Pequim enfrentará desafios, mas continuará sendo um dos grandes motores, continuará sendo a fábrica do mundo, né? Xi Jinping já havia dito a Vladimir Putin que estamos vivendo mudanças nunca vistas em um século. A grande questão é: o Ocidente está preparado para lidar com tudo isso? Essa pergunta que fazemos. Então hoje foi um vídeo dedicado aí a comentar algumas peculiaridades ali das duas sessões, né, havidas lá na China. Um indivíduo que conhece muito a China é o Felipe Durante. Ele faz muito reacts, é muito engraçado o canal dele. Ele mora na China, ele parece que ele trabalha numa transnacional. Não sei se é ocidental ou se é chinesa ou então é coligada, né? É as duas coisas, né? Então eu recomendo o canal dele também. Bom, estamos com 12 minutos, esse vídeo vai ficar curto. Peço desculpas aí porque o último vídeo que eu lancei, a imagem ficou invertida, né? Vou tentar corrigir nesse. Também tem uma lâmpada aí em cima que o pessoal reclamou. Pessoal, o foco do nosso vídeo é mais a comunicação, né? A fala. Ele é pensado mais como um podcast, né? Inclusive, eu tinha ele como podcast no Spotify, né? Mas o Spotify assim, é meio complicado aí, e acabei ficando e vou continuar aqui no YouTube o tempo que for preciso para manter aqui a nossa atenção na geopolítica, política, finanças, geoeconomia, geoestratégia. Tem vídeos sobre muitos assuntos de história, de conspirações, ciências. Enfim, você vai encontrar algum assunto que com certeza vai te interessar na parte cultural. Política brasileira eu nem trato muito, mas eu tratei um tanto nos últimos vídeos do canal. Aqui é Helder Araújo, canal Luz do Fim do Túnel. É um canal de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre comunicação e expressão. Eu agradeço a todos pela atenção. Se você chegou até aqui, dá um like no nosso vídeo, faz um comentário, segue o canal, verifique se você está seguindo o canal, se não já segue, traz um seguidor para o canal, pessoal, apoie o nosso canal, que é um canal franco, honesto, imparcial. A gente procura veicular a informação de uma maneira mais direta e mais, digamos assim, da maneira que melhor possa ser compreendida, né? Obrigado a todos, vamos ficando por aqui, até a próxima.